Bom dia, galera, aqui é o Mário JP e hoje eu gostaria de falar um tema com vocês que 98% das pessoas não conhecem, mas é um tema muito sério. É o que são íncubos e súcubos. É claro, não faz muito tempo que veio a meu conhecimento esse fato, mas para chegar nos íncubos e súcubos eu tenho que fazer uma revisão primeiro na história de Gênesis da Bíblia. A primeira mulher de Adão não foi Eva. A primeira mulher de Adão foi Lilith. E isso está na enciclopédia inglesa e tem muitos livros oficiais. Isso que eu vou falar aqui eu já ouvi de várias fontes, não é um boato de internet. Então Lilith e Adão estavam no paraíso. Eu gostaria de salientar para vocês que qual seria a extensão do paraíso? Será que tinha alguma coisa além, fora desse paraíso? Será até que tinha mais outros povos ou até pessoas, espíritos e demônios fora das fronteiras do paraíso? Quanto a isso eu tenho pouca informação, mas um pouco eu tenho. Aconteceu o seguinte: Lilith era uma mulher a mulher de Adão, não tinha Eva nessa época. Lilith, ela era muito rebelde. Ela não queria fazer sexo com Adão depois de algumas vezes, porque ela não queria estar submissa. Ela não queria ficar por baixo. Por que eu tenho que ficar por baixo dele? Entendeu? Então era uma mulher que ela não era submissa. E o que aconteceu? Ela fugiu do paraíso para a região lá do Mar Vermelho, do Mar Negro, lá para aquela região lá entre a África e a Ásia. E ali ela se encontrou com demônios que já existiam naquela época. E Deus reclamou Adão reclamou para Deus: olha a mulher que o Senhor me deu, ela não quer ser submissa, ela não quer me fazer meus caprichos. Então foi nessa altura que Deus, tirando uma costela de Adão, ele fez a Eva. A Eva já era mais prendada, já acatava mais as necessidades do companheiro. E a Lilith, ali com aqueles demônios, que eu não posso nem dizer se era físico, de que maneira que ela encontrou esses demônios, mas encontrou. Ela foi inclusive advertida por aquelas criaturas, falou: você deve voltar e fazer os caprichos do seu companheiro, não levando em consideração se os demônios são ruins ou não são ruins. Isso aí é outro caso, mas ela foi advertida. Ela falou: eu prefiro ter filhos com vocês do que ter que me deitar com aquele cara de novo. O começo da humanidade foi bem problemático, né? Depois os filhos de Eva, um matou o outro. Então você vê que os espíritos, mesmo ali que fossem os primeiros humanos, eles estavam repletos de maldade, de imperfeição. E é isso aí que é com todos nós. Vamos vivendo e modelando o nosso espírito, aprendendo com a bondade, você vai ficando mais iluminado cada reencarnação que você passa. Então no começo tudo era muito tosco e grotesco mesmo. Então o que aconteceu? Lilith teve o caso com esses demônios e é daí que pode ter se originado os íncubos. Posteriormente diz que Lilith também se tornou um demônio. Vejam vocês, depois Adão e Eva, teve Abel e Caim, né? E o Caim matou Abel, e depois o Caim povoou a terra com um monte de filhos. Com quem que Caim povoou a terra com um monte de filhos, se só tinha eles, filhos do primeiro casal?
Para mim é lógico, de algumas coisas que eu já vi, que tinha mais pessoas em outras localidades. É claro que o Caim arranjou outra mulher. Tinha mais pessoas. Além do paraíso, tinha mais coisas, tinha demônios, tinha espíritos, tinha outros povos, talvez tivesse até extraterrestres, outras raças. E existe isso registrado em algum lugar. Mas voltando aos íncubos, eu fiz essa preliminar. Então os íncubos, eles, por serem filhos do pecado, do egoísmo de Lilith com esses demônios, eles atingem muito esse lado sexual, de roubar energia sexual, porque a energia vital do ser humano é a energia do sexo. Essa aí é a verdadeira energia da vida. No sêmen de um homem, aquilo ali é energia de vida. No sêmen de um homem de um homem ou de um animal, pode ser criado qualquer tipo de vida, com os correspondentes, né, apetrechos e situações. Aquilo ali é vida pura. Então, quando você joga muito sêmen fora, você está jogando pura energia de vida. E há quem diga que você vai pagar por cada filho desperdiçado que você joga fora, o que tem até lógica e é bem polêmico. Então o que acontece? Eu, quando eu era pequeno, eu fui muito atacado por súcubos. Súcubos são entidades femininas que te roubam a sua energia sexual de uma maneira que você não percebe. A grande maioria não percebe. Mas o meu pai e minha mãe, se eles verem esse vídeo, se alguém mostrar para eles, o meu pai vai lembrar que eu corria pro quarto dele e falava que tinha um monte de mulher lá no meu quarto. E eu tinha medo das mulheres. Elas ficavam me alisando, gente. Eu nunca cheguei a perceber delas pegarem na minha parte genital. Elas ficavam me alisando. Na verdade, depois eu me acostumei, era até muito gostoso. Porque eu passei a ver essas mulheres e elas eram muito bonitas. Agora você entenda que há vários tipos de níveis de consciência, de esperteza, de obsessores. Essas mulheres ali, elas estavam sugando a minha energia vital, que é muito grande nessa encarnação, de uma maneira sutil. Ali passando a mão em mim ali, eu estava virando comidinha de mulher do inferno. Muitas vezes não eram mulheres do inferno, eram mulheres desencarnadas ou de outras vidas, mas elas ficavam ali aproveitando da minha energia. E isso causa vários problemas de saúde se é uma pessoa fraca. É que eu sou um pé de aroeira. Tem energia para dar para súcubos do mundo inteiro, mas eu não quero dar. E elas ficavam me alisando ali, eu corria pro quarto do meu pai. Ah, tem as mulheres lá no meu quarto. Isso quando eu tinha medo, né? E meu pai vai lembrar se ele ver esse vídeo. Teve um dia que ele falou assim, falei, pai, tem um monte de mulher lá no meu quarto, né? Eu devia ter meus 7, 8 anos. Aí ele falou, ó, não tô gostando dessa história de um monte de mulher lá no seu quarto, não. Isso aí não pode. Da próxima vez que essas mulheres vierem no seu quarto, você manda elas lá pro meu. Não pode ficar no seu não, manda lá pro meu. Minha mãe deu risada. Saudade, né? Então, gente, aquilo ali era um ataque de súcubos bem sutil. Para você, homem, que vive sonhando com uma mulher misteriosa, que vem no seu sonho, que vocês fazem aquele sexo mais maravilhoso do mundo, há pessoas que passam muito tempo tendo esse sonho com uma determinada mulher que eles nunca viram. E a diferença dos súcubos para o íncubos é que o sexo do súcubos, diz as mulheres das trevas, imagina assim, as mulheres da terra já consegue fazer o que quer com nós, né? Agora você imagina um que não for dessa terra, tiver mais conhecimento ainda. Diz que é maravilhoso o sexo dos súcubos, e os homens ficam esperando para aquela mulher, para aquela moça vir no sonho deles. Quero lembrar vocês que os espíritos, através da plasmagem, que é mental, eles podem assumir a forma que eles quiserem. Se você for sofrer um ataque de um súcubus, vai ser a mulher mais gostosa que você já viu. Ela pode se modelar com a cor do olho, do cabelo, das pernas, da coxa, do quadril, do jeito que ela quer.
É só ela pensar na forma que ela se torna. Isso se chama plasmagem. No mundo espiritual, se você pensar numa faca, a faca aparece na sua mão, que é a energia da criação. Então o pensamento tem vida. O que você pensa se torna realidade, mesmo para nós que somos encarnados, porque na verdade somos também espírito e saímos do corpo quando dormimos. Então o que acontece? Muitos rapazes ficam esperando ou aproveitando o delicioso sexo dos súcubos, só que na verdade esse súcubus, ele está tirando a sua energia de vida. Isso é uma coisa muito grave. Você imagina assim, ó, o que é mais terrível? Você ser drenado na sua energia de vida ou você levar uma injeção de um sangue contagiado no braço? Entendeu? É bem pior. É bem pior. Porque a hora que você ficar doente pelos vários modos de vampirismo que os súcubos, que pessoas encarnadas fazem com você, a hora que você ficar doente, não vai ter remédio que vai te curar. Isso pode se agravar num câncer, isso pode se agravar em depressão, isso pode levar ao suicídio. Lembrando que quando você é sugado por vampiros, não estou dizendo aqueles vampiros que sugam sangue, mas são vampiros energéticos, isso pode mudar a sua personalidade, você pode passar a ser uma pessoa agressiva, até uma criança pode sofrer esse tipo de ataque e ter aquela personalidade conturbada, porque isso gera desequilíbrio, porque são espíritos desequilibrados que vêm ali para te tirar o que você tem de melhor. Então se você sente que você tem contato com uma mulher misteriosa nos seus sonhos, ou com um homem misterioso nos seus sonhos, e se isso for muito frequente, procure ajuda. Procure ajuda espiritual do pastor, do padre, do pai de santo, da benzedeira. Vai atrás de alguém que entenda do caso, porque isso é muito grave. Pessoas vampirizadas por súcubos, por até parentes encarnados, por mulheres, entendeu? Essas pessoas ficam doentes. E até você de repente pode ser um súcubus. Diz um ditado que, e é verdadeiro, que uma mulher que quando gosta muito de um homem e ela não é correspondida, coitado desse cidadão. Coitado desse cidadão, aquele que tem uma mulher que é louca por ele. Que é louca por ele. Ah, eu não sei, gente, essas mulheres, vocês mulheres, vocês têm uma força muito grande. Entende? Eu creio que muito mais forte, uma força mental, psíquica de nós homens. Você quando fica pensando naquele cara 24 horas, ele tem que ser meu, ele tem que ser meu, ele tem que ser meu, você está acabando com a vida desse homem. E se você gosta dessa pessoa, você não deveria fazer isso. Até o fato dos homens que ficam se masturbando demais por causa de uma moça que eles não conseguem tirar da cabeça, e frustradamente, muitas das vezes não consegue ter aquela moça, ele está vampirizando aquela moça. Acredite no poder que a gente tem da mente. Você fica vampirizando. Então vamos falar um pouco dos íncubos. Os íncubos, o ataque dos súcubos é muito sutil e chega a ser até gostoso, na maioria das vezes. E esse ataque não é que acontece só durante o sono. É como eu disse, dependendo da entidade, do espírito, ele pode tanto vir no seu sonho te roubar a energia, e se você estiver sonhando com íncubos fazendo aquilo ali realmente está acontecendo, como eles podem vir aproveitar de você dormindo. Fisicamente baixam o seu short, baixam a sua calcinha e fazem a penetração. Essa penetração, eu vou até deixar um relato aqui embaixo, vai estar no primeiro comentário para vocês verem, de uma moça que foi, uma mulher que foi atacada por súcubos. Eu já vi várias vezes e vários relatos. Eu vou deixar um aqui para vocês. No caso dessa moça, ela fala que ela estava deitada e que de repente alguém deitou em cima dela, mas não tinha ninguém.
Ela sentiu peso ali em cima dela, começou a arrancar a roupa dela, e nessa hora acontece uma coisa muito terrível. Ela estava acordada, te dá a paralisia, você não consegue mais mexer o corpo e nem consegue gritar. É uma coisa que muitos espíritos fazem. Baixaram a calcinha dela e violentaram ela, e ela não conseguia nem gritar. Depois viraram ela de bruços e ela não via quem estava fazendo, e penetraram ela por trás, no ânus. E muitas das vezes era uma entidade tão diabólica que em muitos dos casos, geralmente quando é um verdadeiro súcubus, que pode ser um demônio ou pode ser uma alma trevosa, alguém que já morreu trevoso, muitas das vezes você encontra mancha de fezes, de bosta na cama, tão baixo que é o nível dessa criatura. Depois ela foi para a delegacia. Como que ela vai explicar que ela foi estrupada por um fantasma? Entendeu? Mas, gente, isso aí é real. E se vocês procurarem, vocês vão ver várias pessoas falando. Mas é claro que quem... E por que você não ouviu até agora? É porque quem sofre esse tipo de ataque, principalmente as mulheres, elas... Como que vai explicar isso para as pessoas se eu fazendo um vídeo explicativo, demonstrativo para vocês, já fica difícil de acreditar? Isso acontece demais, mas as pessoas não falam. Muitas vezes um homem pedófilo, ele é fortemente influenciado por um íncubus a violentar as crianças, aproveitar das pessoas quando elas estão dormindo. Na verdade, qualquer tipo de estupro, coisas desse tipo, é influência espiritual. Só que quem só se fode quando a casa cai é quem está encarnado. Então eu passei muito ataque de súcubus, né? E elas ficavam ali me alisando ali. E depois, rapaz, eu falei, elas eram bonitas e muito carinhosas. Minha mãe e meu pai vai lembrar que eu falava que tinha um monte de mulher na minha cama à noite. E minha irmã também passou uns ataques. A Cláudia também passou uns ataques desse. Tinha um cara lá que ficava embaixo da cama dela, balançando a cama, sabe? Não sei se a Fofo vai lembrar disso daí. Então, gente, tomem cuidado. Se isso acontece, ou se vocês conhecem alguém que passa por esse tipo de situação, é uma situação difícil, tanto de explicar como para ajudar. Muitas vezes você tem uma criança, você tem um filho que tem um comportamento estranho, ele pode estar sendo ameaçado, e não é por um estuprador vivo. Ó, eu te mato, eu falo para sua mãe. Essas forças do mal não tem limites. Vocês já viram vários vídeos, eu acabei de postar um ontem, de o cara pega a mulher, ergue 2 metros de altura, o fantasma pega a mulher, ergue 2 metros da cama. No vídeo de ontem, uma entidade pegou, tinha 2 caras dormindo em 2 camas de solteiro. A entidade pegou o cara pelo pé e foi levantando ele pelo pé, que ele quase saiu da cama, ele começou a se espernear, conseguiu fugir. Então vejam que essas coisas, elas conseguem pegar no material, elas conseguem abaixar a sua calcinha, elas conseguem abaixar a sua cueca, elas conseguem te penetrar. Para isso elas vão precisar de uma grande dose de energia, não é? Vai precisar de uma grande dose de energia, mas isso é muito possível acontecer e é real. Agora a pergunta, são todas as pessoas que podem passar por isso? Não, não são. Porque se isso acontecer com você igual acontecia comigo, é que eu estava de alguma maneira desprotegido ou desconectado da luz mais forte, entende? Do lado crístico. Não é porque eu era uma criança que eu sou inocente, porque eu já fiz muitas coisas na vida passada. E essas dívidas estão aí para mim pagar até hoje. Então eu sempre digo que criança não é pura. Ela pode não ter feito nada nessa vida, mas ela fez muito nas outras. Então é por isso que é possível um ataque de súcubus, de íncubos com crianças, com bebês. Tanto que vocês vê pedófilos estupando bebês. Mas esse bebê é uma alma antiga. E eu não vou, claro que eu não vou aceitar nem falar que isso é certo.
mas as dívidas estão aí para pagar. Então, se você não quer ser uma vítima de um ataque noturno sexual, ou que sua criança seja atacada por uma entidade sexual, ore por ele, ora pelo seu filho. A maioria das mães fazem muito bem. Se você falar no seu filho, dorme com Deus, ele não vai ser atacado nem por íncubos e nem por súcubos, por pior que ele tenha sido um filho da puta na vida passada, tá cheio de merda para pagar. Mas a mãe falou, dorme com Deus. Você bota um pano quente em cima da situação. Porque nós podemos livrar, gente, as pessoas de serem perseguidas, de serem atacadas. Mas a gente não consegue livrar as pessoas dos problemas que elas mesmas procuram. Por exemplo, minha filha tá... Um exemplo, não é o caso. Minha filha tá andando com um monte de marginal. Não é o caso. Entendeu? Eu sei que os lugares que ela vai, por exemplo, eu tô dando um exemplo, tá, gente? É perigoso, então eu posso ir até lá e ficar atrás da árvore. Se caso um cara tentar fazer alguma coisa com ela, eu pulo de trás da árvore e aí vamos ver quem pode mais. Não é verdade? Mas a hora que eu estiver trabalhando e ela quiser ir para casa de um cara e acontecer alguma coisa errada lá, ou que dê errado, aí eu não consigo proteger ela além dos conselhos que eu dei para ela não fazer isso. Então você consegue proteger o seu filho até um certo ponto, mas no momento que você fala, dorme com Deus, que a criança vai sair para a escola, ou o marido vai ir para o trabalho, se você falar vai com Deus, ali você quebrou todas as possibilidades dos íncubos, dos súcubos, dos capeta que for. Eles vão ficar esperando a próxima, mas naquele momento aquela pessoa está protegida. E se você falar todo dia vai com Deus e dorme com Deus, aí fica difícil para eles. Vocês me entenderam, meus queridos? Então, tem vários relatos dos íncubos e súcubos. Podem ser demônios. Se você encontrar mancha de fezes na sua cama, dependendo da entidade maligna, pode até acontecer isso. Sangramento. Se você está suspeitando que você está dormindo com roupa, está acordando sem roupa. Se tiver alguém da família que tem aquele desvario de aproveitar de alguém que está dormindo, já foi no quarto da filha, já foi no quarto da sobrinha e gosta de passar a mão, entendeu? Isso aí pode ser uma pessoa que está intimamente influenciada por um íncubus, entende? Já vi casos de mulheres que vai lá chupar o pipi do coleguinha da filha que está dormindo lá. Tem coisa assim, desvario da cabeça? Tem, gente, mas dê valor para esse conhecimento de que o mundo dos maus espíritos, eles influenciam nós vivos, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Repetindo, se tiver sonhos sempre com uma mulher, com um homem, por mais que você gosta daquele sexo, daquela mulher que sempre apareceu no seu sonho, isso vai te deixar doente, isso pode te levar à morte, isso pode te deixar com traumas e distúrbios, igual eu tenho uns par de distúrbio de humor, né? Explosão, do nada fica meio os olhos vermelhos, meio doidão, apesar de na maioria do tempo ser um cara muito gentil, tento ser gentil, mas isso dá traumas. Muitas pessoas que vocês acham esquisitas, não é só pai que estupa, padrasto que estrupa, entendeu? Elas não contam que já foram estupadas ou passaram por esse tipo trágico de experiência, tá? Qualquer dúvida, pergunta nos comentários, que eu sei que tem mais coisas para ser abordadas. Mário JP, valeu. Cuidado com os súcubos e com os íncubos. Mesmo que a mulher fizer gostoso, dá um jeito de botar ela para correr, procura ajuda. Se você for violada, calar é tudo que eles precisam para continuar. Você tem que buscar ajuda e trazer isso à tona. Não escondam as coisas que acontecem com vocês.
Mesmo as pessoas, as crianças que forem estupradas por irmão mais velho, por pai mais velho, não escondam isso, por mais que sejam ameaçadas. Falou? Tô quase chegando lá para descarregar. Um abraço.